Bom dia, boa tarde, boa noite, nipianos. Estamos começando mais um Nipcast e hoje novamente estamos com nossa diretora de ensino, Tia Lavínia. Hoje a gente tem um tema bem mais sério, né, Tia Lavínia? Que não é um tema só para os nossos educandos, eu acho que é para todos, é um tema interessante para todos, né? Sim. A gente vai falar, é um tema também que, posso dizer, meio polêmico, e muitas vezes o pessoal não quer tocar nesse assunto, né? Mas é um assunto que precisa ser dito, que precisa ser conversado e precisa se entender o que realmente é. Então, vamos lá com o nosso tema de hoje, mente em equilíbrio. Bom, para iniciar, vamos falar um pouquinho sobre a saúde, qual a importância da saúde mental. Então, como a saúde mental ela vai impactar, isso aqui é um clichê, né? Tem umas coisas que assim é clichê, mas que devem ser ditas e que devem ser sempre ser falada. Qual a importância da saúde mental, da importância da gente ter uma boa saúde mental? É um clichê, mas eu acho que é um clichê que as pessoas não assimilam, né? Elas ignoram. Entra no ouvido e sai por outro. É tipo o clichê do beber água, né? Que todo mundo sabe que precisa beber muita água, mas tem pessoas que simplesmente não bebem água aí mesmo Aquela coisa, sabendo. deixa pra depois. Então, assim, eu acho que é uma pergunta, ao mesmo tempo, óbvia de ser respondida, mas também muito complexa, né? Como a saúde mental afeta o nosso bem-estar, né? O nosso cotidiano. Eu diria que a saúde mental, se existisse uma pirâmide das nossas atividades, uma pirâmide que ilustrasse as nossas atividades ou o nosso bem-estar, a saúde mental ela estaria realmente na base. Porque não tem como você conquistar outras coisas se a saúde mental ela não é cuidada, ela não é preservada. Entende? Então, você pode até fazer as suas atividades. Você pode até trabalhar, você pode até estudar. Mas se você está com um problema de saúde mental e você ainda está fazendo essas atividades, hora ou outra isso vai estourar. Então, hora ou outra, você vai entrar em crise, você pode entrar numa crise que você nem imagina que está entrando numa crise de fato de saúde mental. E ainda tem corpo, né? Tem fisiologias que respondem de forma mais física. Tem gente que passa a ter problema com crescimento de cabelo, com crescimento de unha. Às vezes o estresse, né, o problema de saúde mental, ele é visível na pele, com erupções cutâneas. Tem pessoas que têm baixa na imunidade. Então, aparece no corpo de alguma forma. Por mais que você tente mascarar, fazer o masking, mascarar os problemas com o tempo, mais uma hora, se não for cuidado, ele vai realmente aparecer. Né? De alguma forma. E aí, nesse caso, a gente já vai puxando aí para sinais e sintomas, né? Tu já falou alguns, né? Como a gente pode identificar que está com um problema de saúde mental, não só na gente. A gente já falou alguns sintomas aqui que podem aparecer na gente, né? Mas, no caso, se eu quero identificar no outro, isso puxando também numa visão escolar, né? Por exemplo, como eu posso identificar que o meu educando ele está com um problema de saúde mental? Ou então até na família. Afinal, acho que isso serve para qualquer pessoa. É uma coisa que a gente poderia identificar, porque querendo ou não, a gente ajuda o outro, né? Então, não é só no ambiente escolar, mas em todo o ambiente onde a gente está. Como eu posso identificar que talvez aquela pessoa esteja passando por um problema de saúde mental? Outra pergunta muito difícil. Porque ao mesmo tempo em que... Primeiro, eu acho que precisa se entender que existem diversos problemas de saúde mental. Né? As pessoas acham que o único problema de saúde mental que existe é, às vezes, uma depressão ou uma ansiedade, que está muito na moda, né? Assim, moda não de você ter e de ser bonito, de estar em tendência, não nesse sentido, mas moda porque estão se falando mais sobre esses problemas de saúde mental e que bom que está sendo debatido mais sobre isso. Mas existe o burnout, existe a própria estafa, existem diversos outros problemas de ordem de saúde mental. Pode explicar um pouquinho sobre isso, o burnout, que eu sempre tive essa curiosidade de saber o que... Eu sei que, como tu falou, tá muito na moda. Aí tem muita gente, por exemplo, que faz no TikTok vivendo com o burnout, por exemplo. Mas eu nunca entendi exatamente o que é cada um. Burnout está mais associado a demandas de trabalho.
né? É uma atividade que é um período de estresse excessivo que está sendo ocasionado por você estar passando por um momento de estresse excessivo associado a alguma demanda de trabalho. Sim. Não necessariamente o trabalho em um ambiente de trabalho laboral. Pode ser em relação a estudos, porque você não está conseguindo organizar sua rotina e está colocando muito mais tempo de estudo, negligenciando outras coisas para o estudo, assim como até mesmo atividades domésticas, né? Existem burnous hoje em mulheres, em homens que são mulheres e homens que trabalham apenas com atividades domésticas. Eu vejo muito falando sobre isso. Teve recentemente um treinamento de burnout lá na Federal, teve um curso para a gente aprender mais um pouquinho sobre isso. E teve também falando especificamente sobre os atletas, que os atletas também tendem a ter, né? Sim. Exatamente, justamente por você estar numa atividade muito intensa e aquilo lhe causa muito estresse. Entendi. Não apenas o intenso fisicamente, né? Ficar cansado por estar numa posição por muito tempo, ou então dedicando, enfim, como o caso de atleta, né? Em atividade esportiva por muito tempo, mas também por aquilo estar exigindo de você emocionalmente. Entendi. Demais também, aí acaba levando. Aí o burnout acaba sendo na verdade, eu diria que a maioria dos transtornos mentais, é por isso que esse é um tema muito difícil e é um tema que precisa muito ser debatido, porque a maioria dos transtornos mentais, eles são porta aberta para outros transtornos. Então, eles vão se associando quase como que uma teia. A pessoa que fazendo coisa de ele vai abrir para outros. Para outros. A pessoa que tem uma ansiedade generalizada mesmo, ela precisa ser cuidada não apenas pela ansiedade generalizada, mas porque ela pode abrir um quadro de depressão. Entendi. E aí, dentro da depressão, a gente tem diversos tipos, diversas manifestações, entende? Assim como uma pessoa que está num quadro de depressão pode abrir para um quadro de ansiedade generalizada. Entendi. Né? E uma pessoa que tem burnout pode abrir para os dois. E, enfim, e outros transtornos também passeando por isso, sabe? Então, por isso que precisa realmente ser cuidado. Mas aí, voltando para a pergunta sobre identificação dos sintomas, né? Eu diria que você tem uma rotina, você tem uma característica de vida. E aí você muda de forma muito abrupta de um dia para o outro, ou, enfim, de uma semana para outra, já é um sinal. Você já precisa chamar atenção para aquilo, sabe? Então, assim, pode ser diversas mudanças. Podem ser mudanças, por exemplo, falando de pais observando seus filhos. Você pode perceber em relação a desempenho escolar, você pode perceber em relação a não participação ou mudança de grupos, principalmente se ele for um adolescente. Pode perceber o isolamento, o período de sono também, se ele está demasiado ou se ele está menos. Se aquela criança antes gostava de algumas coisas, aquele adolescente gostava muito de fazer o esporte, aí do nada ele decidiu que não gosta mais. Pode ser natural, pode ser normal, mas pode ser que não, pode ser um sinal de que alguma coisa está havendo. No geral, o que é que garante você estar percebendo o que está acontecendo, né? É você promover na família, no trabalho, nos grupos de amizade, espaços abertos ao diálogo. Para que você possa perceber uma mudança. Eu posso conversar sobre isso. Então, não vou nem chegar, você está com problema de saúde mental? Não, porque as pessoas às vezes estão com problema de saúde mental e nem sabem que estão com um problema de saúde mental. Estão iniciando, né, nessa questão. Mas você poder conversar sobre as coisas que você vem sentindo. Então, espaços abertos de diálogo, principalmente na família, né, é importantíssimo. Não só para o pai, a mãe, a avó, a tia, perceber que está tendo uma mudança com o seu filho ou filha, mas também o filho ou filha perceber que está alguma coisa estranha acontecendo nele, e aí ele poder falar com você. Estar à vontade, né, para ir naquele espaço. Entendi. Exato. E eu acho que entender também que algumas mudanças, principalmente quando você entra num quadro de ansiedade e de depressão, são mudanças realmente orgânicas, né? Às vezes, algumas pessoas tendem a assumir um papel assim de que é algo muito como se fosse
uma decisão da pessoa entrar naquele quadro. Né? Mas é uma mudança realmente hormonal que ocorre no corpo, uma mudança de neurotransmissor. Então, Sim. o corpo, o cérebro, a química do cérebro está funcionando realmente de forma diferente. Então, muitas vezes precisa realmente até de uma intervenção profissional, de psicólogos, de uma avaliação psiquiátrica, enfim. Entendi. E aí a gente entra no nosso próximo tópico. Você falou, por exemplo, que às vezes as pessoas têm problema de saúde mental, mas nem sabem que tem, né? Aí às vezes essas pessoas até, isso é besteira. Saúde mental, isso não existe não, isso é besteira, é balela. Ou então falar em terapia, não, tem uma coisa que o pessoal fala muito, que acho que terapia já é uma coisa muito elevada de ser falada. Eu não preciso de terapia, eu preciso não. E aí vem o nosso próximo tópico, que é a desestigmatização do conceito de saúde mental, do que é a saúde mental, da importância da saúde mental. Então, quais são as importâncias que a gente pode citar aqui em questão de quebrar esses estigmas associados à saúde mental? E como fazer, né, também. Eu acho que a primeira coisa é você procurar informações, procurar fontes confiáveis, né? Que não seja só o Google. Isso. Né? E você parar de romantizar também as situações, entender que existem pessoas que passam por aquilo e realmente sofrem por aquilo. Então, não é bonito eu ter um quadro de ansiedade, nem é bonito eu ter um quadro de TDAH, porque as pessoas estão falando sobre isso. Não. É algo, a gente precisa realmente respeitar a história das pessoas que passam por aquilo e que sofrem, que vivenciam crises e que precisam de tratamento, enfim. Mas, se você estiver sentindo que está tendo alguma alteração no seu corpo, na sua mente, e precisa de ajuda para isso, não tem nenhum problema em fazer terapia. Na verdade, eu digo para os meus alunos, né, que eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, independente de ter ou não um problema de saúde mental. Eu acho que a terapia ela é importante para a gente se autoconhecer, para a gente estabelecer os nossos limites, para a gente estabelecer os limites dos outros com a gente e da gente com os outros também. Eu acho que isso é importantíssimo. Né? Mas não é... As pessoas dizem, né? Eu não sou doido. Não, mas geralmente não terapeuta... E geralmente terapeuta não trata com pessoas loucas, assim, né? Geralmente quem trata dessas pessoas são psiquiatras, né? Com a ajuda de uma equipe interdisciplinar. O terapeuta, ele está mais para promover realmente um acolhimento e promover espaços para você se autoconhecer. Então, vamos primeiro separar isso aí. Mas se você tiver realmente passando por um problema de saúde mental, não tem nenhum problema em você procurar um psicólogo. Eu acho que a gente precisa quebrar esses estigmas. Não tem problema de você fazer terapia, não tem problema se você está acompanhado por um médico responsável e está acompanhado, tem um suporte de uma equipe multidisciplinar. Também não tem problema em você fazer intervenção medicamentosa, porque, como eu disse, às vezes essa intervenção medicamentosa ela é a virada de chave, porque os transtornos mentais, eles mudam a química do cérebro. E quando a gente adiciona a intervenção medicamentosa, não é que vai criar uma dependência, porque um bom médico, ele sabe fazer a intervenção sem deixar a pessoa dopada. Hoje em dia, inclusive, a medicina psiquiátrica, né, existem médicos hoje que estudam muito sobre as intervenções mais holísticas, para que a pessoa possa se cuidar, mas ele também entende que não é só se cuidar, ela tem que se cuidar e ela tem que viver. Até porque ela está se cuidando para viver, entende? Então, as intervenções hoje que são realizadas não são para deixar você de cama, dopado, não é nessa perspectiva. Né? Então, às vezes, essa medicação ela é importante para poder organizar aquilo ali, vamos organizar, mas, ao mesmo tempo, vamos colocar o processo terapêutico para poder entender por que desorganizou, que é o primeiro ponto, tratar do que desorganizou e prevenir. E às vezes, você falou que às vezes a intervenção medicamentosa é uma virada de chave, às vezes não é nem algo que está acontecendo ali, alguma situação, mas, na verdade, pode ser alguma coisa
algum elemento mesmo do corpo, né? Por exemplo, uma vitamina que não tá faltando, aí querendo ou não, tende a você a ir para esse quadro. Então, muitas vezes a pessoa fica, mas eu não quero remédio, que eu não tive nada. Sim, mas às vezes é uma vitamina tua que tá faltando. Simplesmente isso. Existe uma vitamina da gente que é a vitamina D. A vitamina D, quando está baixa no corpo, um dos sintomas são sintomas associados a sintomas depressivos. Então, você fica desmotivado, você fica sem ânimo. E, às vezes, é importante ter esses check-ups, né, geral. Um bom médico psiquiátrico passa esse check-up antes de passar a medicação. Entendeu? Tem outra vitamina, que é a vitamina B. É uma das B, não sei especificamente qual é. Mas, se eu não me engano, é a B12, que quando ela está baixa, você tem dificuldades em se concentrar. E aí, hoje está muito na moda também, assim, estão falando muito sobre o TDAH, né? Então, hoje, os adolescentes, eles se autodiagnosticam. Eles pegam estão utilizando, inclusive, o TDAH quase como que uma muleta para justificar alguma dificuldade na escola. Verdade. Né? Mas, às vezes, não é. A dificuldade de concentração, ela é pela baixa de vitamina. Sim. Entendeu? Então, é importante, quando você cuida dessa parte orgânica, de certa forma, você também cuida da saúde mental. Eu acho importante. É cíclico, isso. né? Sim. Eu acho importante muito a gente falar até dessa parte, porque muitas vezes, quando os pais pensam, ele tem algum problema, eu não tenho nada na minha vida, eu não sei o que foi o problema. Às vezes o pai fica pensando que, sei lá, fez alguma coisa errada durante o crescimento da criança. Não, mas às vezes é justamente um check-up que está faltando, às vezes. Então é importante ser citado isso, né? Que às vezes é um elemento ali que está faltando, alguma coisa. A própria, por exemplo, um exemplo aqui que eu acho que não tem na nossa escola, mas, por exemplo, a diabetes. A diabetes tende também a causar esses quadros. Outras doenças também tendem a causar esse quadro. Fibromialgia, por exemplo, a pessoa também que tem fibromialgia tende a ficar nesse quadro. Inclusive, acho muito importante a gente falar desse quesito, né? Que existe a importância de saber dessa questão fisiológica. Porque muitas vezes os pais, geralmente chamados na escola, ele tá com esse quadro, ele não tá com muita atenção. Aí já associa, por estar na moda, né? A gente tá falando tanto dessas questões psicológicas, vem sendo falado muito. Às vezes já quer associar alguma coisa que aconteceu. Eita, será que foi tal situação na minha casa que aconteceu? Já quer associar alguma coisa, algum fato. Mas, às vezes, é simplesmente um check-up que está faltando. E está faltando, por exemplo, uma vitamina. Então, às vezes, tem essa importância da gente falar, né? Da questão fisiológica, né? De o pai ter atenção a isso também. Não é porque você está com um problema que haja que associar algum fato. Pode ser. Mas também tem a importância de se checar. Se está faltando a vitamina C, ou vitamina C, vitamina D, se tem algum problema, já que ele é ocasionado, por exemplo, uma diabetes, uma fibromialgia, também ocasiona determinados quadros. Então, assim, tem várias questões. Por isso a importância de a gente estar falando para os pais compreenderem, para, na verdade, toda a sociedade compreender, né? A nossa comunidade compreender que a saúde mental, ela tem diversos fatores, né? Ela tem diversos fatores que podem ser acoplados. E, assim, sobre isso de fatos que aconteceram na vida, né? Os pais ficam preocupados, já ficam pensando em alguma coisa. Então, isso. Assim, a vida humana, ela é muito complexa, né? Então, existem, de fato, algumas situações que ocorrem durante a nossa vida que podem enquadrar como um trauma, e aí causar tanto estresse que pode gatilhar algum tipo de transtorno mental. Uma coisa que é importante o pai entender é que o fato dele ser pai não torna ele um herói. Então, pode ser sim que tenha alguns momentos da vida que ele precise de um apoio mais profissional. Crianças que passam por luto muito cedo e aí não conseguem entender esse sentimento, às vezes abrem esse quadro, precisam de o pai que às vezes também está enlutado não consegue dar o apoio. O suporte, e aí né? a criança acaba que a família toda adoece, né? Fica uma situação bem, bem difícil de ser contornada. Entendi. Então, quando
o suporte, né, mais especializado, ele chega antes até de uma coisa se agravar mais, acaba ajudando na reversão desse quadro. E, assim, é importante também a gente não tirar as pessoas pela forma que a gente agiria. Então, muitas vezes a gente vê algumas pessoas passando por alguns problemas, algumas situações, e aí a gente julga que aquilo é pequeno e que aquilo não, pra gente, não ocasionaria tanto sofrimento, né? Mas a pessoa é outro mundo, é outra mente, tem outra história de vida, tem uma história... Às vezes a gente tem na mesma família 3 pessoas, pai, mãe, filho, e os 3 têm história de vida diferentes. Mesmo convivendo há anos na mesma casa, enfim, mesma Cada um história, tem sua carga ali. Até a história se passando assim entre um e outra, mas são histórias de vidas diferentes. E não vão reagir da mesma forma aos mesmos problemas. Então, o pai também assumir, assim, essa postura de que, poxa, o que eu posso fazer para ajudar o meu filho que está passando por sofrimento psíquico ou que está, assim, demonstrando que pode começar a passar. É abrir um espaço de diálogo, né, em que ele se sinta confortável, não para falar sobre o sofrimento, porque pode ser que ele não fale, mas que ele diga assim, ó, eu estou precisando de ajuda. E eu validar aquilo. Né, eu dizer, ok, meu filho está precisando de ajuda, eu não vou dizer que é frescura, eu não vou dizer que não dá, eu vou dizer, ok, você quer falar com alguém, então eu vou procurar alguém para poder falar sobre isso. Né? E é outra coisa importante que os pais precisam saber. Menor de idade, em psicólogo, é acompanhado, certo? Pelo menos não, obrigatoriamente na anamnese, que é os primeiros encontros, né? Vai chegar um momento que, para a intervenção terapêutica, o psicólogo ele vai pedir para ter sessões com o paciente, sozinho, ter as vivências só. Mas, obrigatoriamente também, ele precisa ter um acompanhamento com a família. E aí vai de cada psicólogo. Ele vai decidir se vai ser sempre após os encontros, se vai ser quinzenalmente, se vai ser, enfim. Mas ele vai ter esse acompanhamento também com a família. Então, às vezes, os pais têm medo, né? Não, porque vai colocar coisa na cabeça do meu filho, não sei o quê. Vamos lá. O psicólogo, ele precisa demonstrar confiança também para a família. Ele precisa... puxar a família também para o atendimento. Então, vai ter momento que ele não vai nem atender a criança, ele só vai atender os pais. Entende? Vai ouvir dos pais. O que é que vocês sentem? Quais foram as mudanças de comportamento que vocês perceberam? E aí, desmistificar também essa intervenção. Eu acho que é importante, porque eu vejo a angústia, né, de alguns pais quando a gente indica, vamos pedir uma avaliação terapêutica, vamos ouvir o que uma psicóloga diz sobre o quadro, mãe. E a mãe e o pai têm esse receio, assim. Mas psicólogo é médico de doido, traz essas coisas. Vamos com calma, vamos desmistificar. Exato. Porque é melhor desmistificar agora do que precisar desmistificar numa crise mais séria. Sim. Bom, e para finalizar, a gente falou muito da terapia em si, né? A terapia, de você ir lá para um profissional e tudo mais. Mas vamos falar agora, para finalizar, quais são os meios que a gente pode deixar uma boa saúde mental, sabe? Porque, assim, a gente tem um estresse, a gente já tem um probleminha que tem que resolver. Então, assim, eu posso dizer que talvez não é 100% da vida que você vai estar o tempo todo com a saúde mental assim, boa, o tempo todo ali, eu sou good vibes o tempo todo. Não, você sempre vai passar por alguma coisa, né? Então, rotineiramente, uma pessoa, eu preciso ter uma boa saúde mental. O que é que eu posso fazer para agregar a essa saúde mental? A gente falou do terapeuta, mas tem muita coisa que a gente fala. Essa é minha terapia. Essa é minha terapia. E isso é válido. Isso é válido. O que é que a gente pode falar? Eu acho que a primeira coisa é você organizar a sua rotina. As coisas precisam estar em equilíbrio. Você não pode... Você tem 24 horas do seu dia e 12 horas você dedica a uma coisa só. Sim. Considerando que você tem que se alimentar, você tem que ter rotinas de autocuidado, você tem que dormir... Né? Então, assim, a primeira coisa, você organizar a sua rotina. Segunda coisa, eu já falei sobre alimentação e dormir, né? Dormir é essencial. Pessoas que têm distúrbio de sono provavelmente vão ter questões de saúde mental
Então, Entendi. porque você não dorme, você fica estressado. Se você está estressado, você já tem uma série de situações aí que vai aparecer na sua vida, né? A alimentação, a gente precisa se alimentar bem, porque isso influencia, já que a gente já conversou que existem vitaminas, existem alguns hormônios que, quando tem alterações no corpo, acabam afetando Sim. a química do nosso cérebro. Isso também é algo que precisa ser visto, precisa ser atento. Uma rotina para exercitar o corpo é importante também. E aí é importante que esse exercício do corpo, né, seja algo realmente que faz você sentir prazer naquilo. Então, um esporte, uma caminhada, enfim. Tem muita gente que quer fazer academia, não gosta de academia, mas não precisa ser academia, né? Exato, não precisa. Vai fazer uma caminhada, ou então correr, natação. Ou as técnicas mais holísticas, né? Como a yoga. A yoga, enfim. isso, pilates. Isso. E eu acho que também você reduzir um pouco o estresse que você pode controlar. Por exemplo, geralmente estresses relacionados a trabalho, relacionados a trânsito, Sim. relacionados a estudo. Quando eu digo estresse, não necessariamente uma situação estressante, mas uma situação que exige da gente energia. A gente precisa colocar energia para aquilo. Isso você talvez não possa evitar, porque você não pode parar de estudar, você não pode parar de trabalhar, você não pode parar de pegar ônibus. É isso que quer dizer, vamos falar o exemplo do trânsito, né? Isso. Mas você pode parar de assistir coisas que vai lhe deixar mal. Sim. Entende? Você pode parar com isso. Eu lembro muito da época da pandemia. Teve uma época da pandemia que eu simplesmente parei. Todos os dias, eu tinha a rotina de todos os dias na pandemia, eu ficava contando os óbitos. E eu ficava aquilo crescendo dentro de mim. Sim. Teve uma hora que eu simplesmente fiz, olha, quer saber? Não quero mais saber. Não vou mais ver notícia nenhuma. Não quero mais saber. Só sei que a gente tem que ficar em casa. Entendeu? E pronto. E aí isso me ajudou a reduzir a ansiedade. Entendi. Nesse sentido. Então, assim, se você fica mal com... Se você tem muito questões com violência, assim. Então, por que você vai assistir coisas de serial killer? Sabe, mas isso é muito de autoconhecimento também, né? Você prestar atenção no que você está consumindo. Tem séries aí que a própria série já coloca, antes do episódio, ela já coloca assim. O avisozinho. Esse conteúdo tem gatilho disso. Aí você tá estressado, você não tá bem, você não tá com problema de saúde mental, mas você também não tá com a melhor saúde mental. Aí você vai consumir esse tipo de conteúdo. Será que ele vai agregar alguma coisa? Bem? Então, é pensar um pouquinho no que você vem consumindo também. Eu acho que a gente precisa raciocinar não só sobre o que a gente se alimenta, né? Eu acho que o que a gente alimenta a mente também. É verdade. Eu, por exemplo, sempre tive uma rotina. Que agora não, que eu tô trabalhando, mas quando eu tava na faculdade, eu tinha a rotina de não pegar o celular até as 8 da manhã. Porque eu vou ter que fazer um monte de coisa durante o dia todo. Então, pra que ver as notícias agora? Vamos primeiro alimentar minha mente com coisas boas, não é? Então, fazer primeiro o autocuidado, não é? Tomar o banho com calma, comer devagar, porque tem essa questão da alimentação, de você se alimentar em si, mas também prestar atenção no seu alimento. Às vezes você come, você engole, você nem percebe, né? Tem a questão da meditação também, é uma coisa que eu amo fazer também, que inclusive já recomendo, viu? O terapeuta Tadashi Kadomoto, é muito bom ele, 6 horas da manhã, toda vez no Instagram. Eu botava ele lá sozinho, nem a notificação aparecia, e ficava escutando a palavra dele, do que ele trazia. Então, assim, é a questão mesmo de você ter uma rotina. Às vezes as pessoas já, vou meditar, mas minha gente, eu literalmente não meditava não, eu não parava, meditava não. Eu literalmente só fazia escutar a palavra que ele tinha. E aí, isso me fazia bem. E aí, quando eu percebi que isso me fazia bem, eu comecei a consumir isso todos os dias, e que não mudava meu dia, sabe? Então, é essa questão, né, de você se autoconhecer, o que é que lhe faz bem. Questão do esporte, por exemplo, que muita gente quer ir por exemplo, eu vou fazer academia. Tem gente que não gosta de musculação, mas você precisa se exercitar, então procurar algo que lhe dê prazer realmente, né? Fazer coisas no seu dia que você gosta, por exemplo, pintar, por exemplo. Aí vem aquela questão, eu não quero fazer terapia, mas às vezes o que você gosta de fazer é uma terapia, né? Terapêutico. É terapêutico, exato. Aí, por exemplo, cozinhar. Cozinhar, tem muita gente que ama cozinhar, né? Tua mãe mesmo ama cozinhar, é a terapia dela, não é?
Então, assim, ler, por exemplo, você gosta de ler, essa é a sua terapia, faça, consuma, pelo menos um tempinho. Isso vai lhe ajudar a ter uma boa saúde mental. E, querendo ou não, vai lhe ajudar você tendo saúde boa mental, você vai conseguir se desempenhar em todos os papéis. Não é? E outra coisa, assim, eu acho que para finalizar, né? Não negligenciar o lazer. Isso, exatamente. Lazer não é privilégio. Lazer é importante. A gente precisa ter rotina de lazer, inclusive. Aquela sensação que a gente tem depois de um dia de lazer, enfim, qualquer lazer. Shopping, trilha, praia, qualquer lazer. Mas a sensação de estar descansado. Você não descansou. Você não parou para dormir. Mas você... A sensação que você tem de estar descansado, de estar bem, aquela sensação de bem-estar, ela é importante e ela não precisa ser privilégio. Não deve ser privilégio. É algo que é comum a todos. E é por isso, é a partir dessa perspectiva, inclusive, que a gente tem as praças. Entende? É baseado nessa afirmação que as políticas públicas ainda fazem as praças no nosso município, por exemplo, para garantir que existam oportunidades de lazer que sejam gratuitas, que tenham acesso. E além das praças, a gente tem outros parques aqui na nossa cidade. A gente tem museus que são de livre acesso para estudantes, por exemplo. Ou então... eventos da própria prefeitura mesmo. Sim. Tem o Viva Recife, por exemplo. Tem muitos eventos que acontecem lá que é gratuito, que assim, gente, pelo amor de Deus, vai pra prefeitura do Recife, tem vários eventozinhos que é gratuito que você pode acessar. Então, não negligencie o lazer para cuidar da própria saúde mental. É, verdade. Bom, terminamos nosso podcast de hoje. Um podcast legal de se falar, um podcast necessário de se falar. Vamos agora para os nossos patrocinadores. Temos a Escola Segura, que é justamente nossa empresa de cercamento seguro, de cercamento escolar, de segurança escolar, né? Que aí, no caso do NIP, a gente tem nossas catracas de reconhecimento facial, que fazem todo um reconhecimento. Chega o WhatsApp pro pai dizendo que o educando já chegou na escola, o horário que ele entrou, o horário da saída. Então, é um aplicativo, assim, muito legal. É um trabalho que eles fazem muito legal, né? E aí, qualquer empresa, não só a escola, mas qualquer empresa que queira ter essa tecnologia, fale com Escola Segura. Bom, continuando, a gente também tem a Digital City, que é a empresa de soluções inteligentes voltadas para os municípios. Temos as empresas da Feira de Empreendedorismo, que já está chegando, nossa feirinha. Vamos sempre divulgar aqui, já disse pro papai e pra mamãe, já vai fazendo a sua cotinha, porque tem muita coisa para comprar. A gente tem que reconhecer os nossos educandos, porque os nossos educandos esse ano tá acima da média de todos os anos que já teve, né? Já estão se preparando. A gente tem a Império Hot Dog, que já trouxe aqui para nossos episódios do podcast os cachorro-quentes. E a gente já provou, tá uma delícia. A gente tem a Bijuterias do Sexto Ano A. Sexto Ano A fazendo as pulseiras, os colares, tudo esquematizadozinho, tudo no seu gosto. Os meninos já deram a ideia de você fazer de casal. Foi a Andreina e Giovana, do jornal. Deram a ideia de fazer com um casalzinho. Tipo, é o nome de Cleberson aqui e Cleberson usa a minha. Enfim, é bem característico, sabe? Você pode customizar de qualquer jeito. E a Lavínia mesmo já pediu do Harry Potter dela. E a feira esse ano vai ter brinquedos infláveis, hein? E tu diz assim, é do nada, gente, vai ter brinquedos infláveis. Para as crianças, Paloma, para as crianças. Poxa. Mas eu posso ser a pessoa que vai cuidar, né? Bom, esse é o Jornal Liberté. E, por fim, a gente tem a Tia Cacá, que é a nossa tia do café do nosso podcast. Tia Cacá, ela fica aqui pertinho do Cowork, onde fica o nosso estúdio. O Calça Justa, que é o nosso outro patrocinador, que quem quiser fazer um podcast assim, desse nível do Nipcast, pode vir pra cá, que tem toda essa estrutura. Ok? A gente tem até o tio Tony, que fica aqui ajudando a gente. Beleza? Tchau, tchau.